Sabe aquela ideia de que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pois é, e se uma imagem, junto com o título, pudesse contar a história da identidade de uma nação inteira? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, desconstruindo a capa de um dos livros mais importantes do Brasil. Olha aí, esse é o famoso Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, um livro que lá nos anos 30 tentou uma coisa muito audaciosa, explicar o que é o Brasil para os próprios brasileiros. Agora a pergunta que fica é, como é que um título tão curto e uma capa como essa podem dar conta de resumir a história tão complexa de um país como o nosso? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Então, para a gente entender isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para o mundo da Casa Grande, depois para o mundo da senzala. Aí vem o pulo do gato, o poder daquela letrinha E que conecta tudo. E por fim, a gente discute o legado, que, olha, é bem contestado até hoje. Ok, vamos começar então. Primeiro, o mundo da Casa Grande. Olhando para a capa, essa construção imponente, tá vendo? Ela representa a Casa Grande. Vamos pensar nela não só como uma casa, mas como o epicentro mesmo, o coração do poder no Brasil colonial. Era o mundo dos senhores, dos colonizadores europeus. E aqui está o ponto central. Casa Grande é muito mais do que só construção física, sabe? É um símbolo de toda uma estrutura de poder. Pensa na ordem social da época. Patriarcal, centrada na Europa, era dali que vinham as ordens, a cultura que era vista como superior e, claro, o poder econômico. Tudo se concentrava ali. Bom, entendido o que é a Casa Grande, vamos virar a moeda. A gente vai agora para o outro lado dessa história, o mundo da senzala. E na capa, o que representa esse mundo? Olha só, o foco muda completamente. A gente vê o retrato de um homem africano escravizado. Aqui a ideia é a seguinte: se a Casa Grande era o topo, o centro do poder, a senzala era a base, a fundação. Era sobre o trabalho forçado da senzala que todo aquele poder da Casa Grande se erguia. E assim como a Casa Grande, senzala também é um termo que vai muito além do seu significado literal. Não era só o lugar onde as pessoas escravizadas dormiam. Não mesmo. Era um motor econômico da colônia. Sim, mas isso aqui é fundamental para entender a tese do Freire, era também um lugar de uma resiliência cultural incrível. Era ali que as culturas africanas conseguiam sobreviver, se adaptar e resistir. Então, tá. De um lado, a gente tem a Casa Grande. Do outro, a senzala. Dois mundos que parecem totalmente separados, né? Pois é. Mas a grande sacada, e também a grande polêmica da teoria do Gilberto Freire, não está nem em um nem outro. Está na pequena palavra que liga os dois. Olha isso, é só um E, aquele E comercial. Parece simples, né? Mas é nesse símbolo que está a chave de toda a argumentação do livro. Presta atenção, o título não é Casa Grande versus senzala, é Casa Grande e senzala. E essa diferença muda tudo. Aqui a gente vê a virada de chave no pensamento. Em vez de enxergar a história do Brasil só como um campo de batalha, uma relação de puro conflito, Freire propõe que a gente olhe para uma relação de interação. Uma interação complexa, íntima, diária e, claro, uma interação extremamente violenta e desigual. Mas, segundo ele, foi nesse contato, por mais brutal que fosse, que a identidade brasileira começou a se formar. E o que saiu dessa interação, desse E? Bom, segundo a tese do Freire, saíram coisas como o sincretismo cultural, sabe, a mistura de religiões, de comidas, de música. Saiu também a miscigenação, a mistura entre os povos. E a soma dessas duas coisas teria criado algo completamente novo, uma sociedade híbrida. Uma sociedade que não seria nem 100% europeia, nem 100% africana. Seria brasileira. Parece uma história bonita, né? De certa forma. Mas como toda grande ideia que tenta explicar um país inteiro, a teoria de Freire deixou um legado bem complicado e que gera debate até hoje. Vamos entender os dois lados da moeda. De um lado, o livro é muito celebrado. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros a dizer com todas as letras que a contribuição africana é fundamental para a cultura brasileira. Numa época em que essa contribuição era varrida para debaixo do tapete, isso foi revolucionário. Mas tem o outro lado. O livro é muito, mas muito criticado por ter ajudado a criar o que ficou conhecido como o mito da democracia racial. Aquela ideia de que, por sermos um povo miscigenado, o Brasil não teria racismo. E essa ideia, segundo os críticos, acaba servindo para esconder as desigualdades raciais gigantescas que, a gente sabe, existem até hoje. No fim das contas, essa análise da capa de um livro nos mostra uma coisa.
o poder que uma ideia pode ter. E nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Como é que essas grandes histórias que um país conta sobre si mesmo, sobre como ele nasceu, como essa história de Casa Grande e Senzala, como é que elas continuam influenciando a nossa vida, o nosso presente até hoje?